Gente, então muito boa noite para vocês oficialmente. Espero que todo mundo esteja bem, né? A aula passada a gente não teve, né, nossa aula. O feriado caiu na segunda, mas enfim, bom demais, né? Bom que deu para descansar também um pouquinho. Vamos continuar aqui a nossa matéria, né? A última coisa que a gente tinha visto, não sei se vocês lembram, a gente tinha visto e a gente tinha conversado sobre os princípios que regem o processo. A gente tinha falado sobre os princípios processuais e a gente tinha falado um pouquinho de cada um desses princípios que orientam e regem o processo. Falamos sobre esses princípios processuais. E aí a gente vai continuar um pouquinho, só dar um complementozinho aqui nessa matéria para depois a gente começar a nossa próxima matéria de hoje, beleza? Hoje nós vamos terminar de falar desses princípios e a gente vai tratar e vai falar aí sobre a aplicação das normas processuais e sobre o direito intertemporal. O que eu queria falar com vocês? O que eu queria perguntar com vocês? Queria fazer alguns questionamentos aqui para a gente poder exercitar o nosso conhecimento e queria que depois vocês me falassem. Por exemplo, antes do código... vocês não viram o código passado. Seguinte, hoje nós temos como principal lei que rege o processo, né, o processo civil, o novo Código de Processo Civil. O novo CPC, o novo Código de Processo Civil, ele é de 2015. O novo Código de Processo Civil, ele é de 2015. E anteriormente a ele, ou de forma anterior a ele, existia um Código de Processo Civil de 1973. O que eu queria tratar com vocês em relação ao Código de Processo Civil de 2015? O que eu queria falar em relação ao Código de Processo Civil 2015, isso está lá no artigo 14, deixa eu abrir aqui o Código de Processo Civil aqui rapidão, gente. Vamos abrir o CPC aqui. Código de Processo Civil de novo, né? Código de Processo Civil 2015, Lei 13.105. Algumas coisas são importantes da gente perceber sobre ele. Quando o Código de Processo Civil ele entrou em vigor, as normas processuais elas têm aplicação imediata ou não? As normas processuais elas se aplicam imediatamente nos processos que estão em curso ou não? Por exemplo, o que eu queria perguntar para vocês? Imagina que existem dois códigos, tá, gente? Um código antigo e um código novo. O código novo é a Lei 13.105 de 2015, novo Código de Processo Civil. E o Código Processual antigo era de 1973. Imagina o seguinte, imagina que está tendo uma audiência, imagina que está tendo um processo, e ainda o novo Código de Processo Civil não tenha entrado em vigor. Ou seja, está sendo aplicado o Código de Processo Civil vigente, o de 1973. Imagina que entra em vigor o novo Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele entrou em vigor em 18 de março de 2015. Pergunto para vocês, um processo que é de janeiro de 2015, ou um processo que é de fevereiro de 2015, vai ser aplicado as normas do novo código de maneira imediata a esse processo, ou o processo vai ter que seguir o código anterior? O processo vai ter que seguir o código antigo. Quando existe, então, uma transição de um código novo para um código mais novo, quando existe a transição de um código antigo para um código novo,
Imagina que tem processos que estão seguindo e sendo orientados pelo código antigo. Quando o novo código entra em vigor, no caso o nosso novo Código de Processo Civil entra em vigor, os processos que estavam correndo sobre o processo antigo, os processos que estavam correndo sob a égide do código antigo, se aplica o novo código de forma imediata nesse processo, ou já que o processo começou sobre o código antigo, sobre o código de 73, tem que seguir o código antigo até o final. A Glaucia colocou aqui. Aplica imediatamente, sem prejuízo dos atos já realizados. Aplica imediatamente, tá, gente? Mesmo que alguns processos estivessem tendo como aplicação e como base o Código Processual anterior, no caso, o Código de Processo Civil de 73. Ah, é o Lucas? Aí, Lucão, beleza, irmão? Uai, você entrou como Glaucia, eu cumprimentei a Glaucia. Eu até pensei aqui. Falei, gente, mas não tem nenhuma Glaucia aqui nessa sala, gente. Quem que é a Glaucia? Mas enfim, fala, Lucão. Beleza, irmão? Espero que esteja tudo bem. Beleza, agora eu sei que é você. Então, por mais que existam processos que estão correndo sobre o código antigo, no caso, o Código de Processo Civil de 1973, quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, quando a Lei 13.105 de 2015 entrou em vigor no dia 18 de março, o código passou a ter aplicação imediata, até mesmo em relação aos processos antigos, até mesmo em relação aos processos anteriores ao novo Código de Processo Civil. E isso a gente pode ver aqui no artigo 14, que diz: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. O que é importante saber? Gente, as normas processuais, elas não retroagem. As normas processuais, elas não retroagem. Vocês já estudaram direito penal comigo, direito penal 1 no segundo período, e vocês lembram o que é retroatividade. O que é retroagir, gente? O que é retroatividade? O que significa falar que uma norma retroage? O que significa falar que uma norma retroage, gente? Significa falar que volta no tempo, justamente, igual o Fabiano e a Ju colocaram. Uma norma que supostamente retroagiria seria uma norma que volta no tempo e se aplica a fatos anteriores a ela. E aí eu queria falar para vocês, normas processuais não retroagem, jamais, jamais. Deixa eu só diferenciar aqui com vocês. Vocês sabem a diferença quando falam para vocês assim: eu vou estudar agora direito material e agora eu vou estudar direito processual. Vocês entendem qual que é a diferença entre direito material e direito processual? Vocês entendem a diferença entre direito material e direito processual? Ou de uma norma material e uma norma processual? Vocês entendem a diferença de normas materiais e normas processuais? As normas materiais seriam direito penal, direito civil, essas coisas, né, professor? Justamente. Direito processual já vinha dos códigos. Justamente. É isso que a Ju falou. Olha aqui, gente. Normas materiais são aquelas que constam a matéria, que constam a essência, que constam o conteúdo, tá? Daquele ramo do direito. Então, quando a gente estuda direito penal, quando a gente estuda direito civil, quando a gente estuda direito do trabalho, quando a gente estuda direito constitucional, quando a gente estuda direito tributário, nós estamos vendo o direito material. Nós estamos vendo a matéria em espécie. Nós estamos vendo o conteúdo. Nós estamos vendo como que aquela matéria na sua essência.
Agora, quando a gente tem um direito processual, é um direito que instrumentaliza aquela matéria. Quando a gente tem um direito processual, aparece a figura do processo. E o que é importante? As duas matérias. Quando a gente estuda o direito penal, a gente vê sobre teoria geral do crime, a gente vê sobre os crimes em espécie. Nós estamos vendo as matérias. E aí no processo penal nós temos o quê? O que é a matéria de direito processual penal? É a matéria que busca processar o crime. É o processo do crime que a gente estudou lá atrás. O direito processual é aquela matéria que instrumentaliza a matéria, que através do processo desenvolve aquela matéria. Igual no direito civil, vocês vão estudar sobre compra e venda. No direito civil, vocês vão estudar, por exemplo, sobre adoção. No direito civil, ou pelo menos no direito do consumidor, vocês vão estudar sobre vício no produto. Agora, quando tiver um processo dessas matérias, um processo de adoção, um processo de restituição de valores por vício, um processo para cancelar uma compra e venda, nesse caso surgem as normas processuais, ou seja, normas que servem para buscar o direito. Então, gente, as normas, e aí eu queria dizer para vocês aqui de forma bem simplista para diferenciar, normas materiais são aquelas que envolvem o direito. Normas materiais são aquelas que envolvem o direito. E o que são as normas processuais? São aquelas que buscam, ou através delas, se busca o direito. As normas processuais são instrumentos, são maneiras, são ferramentas de se buscar o dinheiro. E aí percebam, as normas materiais, estas podem retroagir. As normas materiais, estas podem retroagir. Exemplo, o direito penal. A gente sabe que, como regra geral, a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. No direito penal, uma lei, uma norma penal, ela pode retroagir, desde que seja para beneficiar o réu. Agora, em contrapartida, as normas processuais, as normas que dizem respeito ao processo, que dizem respeito ao processamento, e aí essas normas processuais vale para normas processuais penais, normas processuais civis, normas processuais trabalhistas, não importa. Sendo normas processuais ou envolvendo normas processuais, estas jamais retroagirão. Normas processuais, normas que tratam de processo, essas não retroagem, essas jamais retroagem. E outro detalhe comum das normas processuais, quando uma norma processual ela entra em vigor, o que acontece? Ela se aplica imediatamente. Ela se aplica de imediato, naquele momento. Até mesmo sobre os processos antigos. Até mesmo sobre processos anteriores à sua vigência. E isso a gente vê aqui no artigo 14, que fala que a norma processual ela não retroagirá, jamais, e será aplicável imediatamente aos processos em curso. Ou seja, quando o Código de Processo Civil ele entrou em vigor, os processos em curso que tinham seguiram o rito do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil foi aplicado ou foi ser aplicado imediatamente. Então imagina que um processo que estava seguindo só tinha acontecido a citação ainda. Beleza. Os atos anteriores que já aconteceram, esses ninguém toca. Os atos anteriores, tá? Nesses daí, ninguém vai mexer. Por quê? Porque os atos anteriores, esses atos jurídicos anteriores, eles já foram consumados. Eles já tiveram a sua consumação. Ou até mesmo houve, ou poderia até haver, né, em relação a processos antigos,
a formação de coisa julgada. E a gente sabe, na Constituição fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, os atos que já aconteceram sob a égide ou sob a vigência do código anterior continuam se aplicando o código anterior em relação a eles. Beleza. Agora, no momento que o novo Código de Processo Civil entra em vigor, no momento que uma norma processual nova ela entra em vigor, a partir daquele momento, dali para frente, efeito ex nunc, a partir desse momento se aplica imediatamente a norma processual. Se aplica imediatamente o Código Processual. Os atos antigos, pela lei anterior, são preservados. Os atos jurídicos anteriores, que foram aplicados segundo a lei anterior, segundo o antigo Código de Processo Civil, ficam preservados, não mexe. Agora, dali para frente, aí se aplica o novo Código de Processo Civil. Exemplo que eu dei para vocês, imagina que até antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, um processo estava na fase de citação. Citou segundo o Código de Processo Civil de 73. 18 de março, entra em vigor o novo Código de Processo Civil, 13.105/2015. A partir daquele momento, da citação para frente, segue o que for determinado pelo novo Código de Processo Civil. As audiências serão conforme o novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque ele tem aplicação imediata, dali para frente. Vocês já estudaram a diferença, ou já ouviram falar da diferença, ou pelo menos já ouviram falar de efeito ex tunc e efeito ex nunc? Vocês já ouviram falar disso? Já, né? Qual que é a diferença entre efeito ex tunc e efeito ex nunc? Qual que é a diferença entre efeito ex tunc e efeito ex nunc? Ex tunc é que retroage, eu acho. Ex Justamente. tunc retroage. É isso, professor? Ex tunc retroage, justamente. Ex nunc não retroage. Justamente. Até uma dica que eu vou falar para vocês, tá, gente? Importante vocês já terem visto essa matéria que fica legal. As normas processuais, elas têm efeito ex nunc. Ex nunc, vou até anotar aqui. Efeito ex nunc com N, tá? O que é um efeito ex... Oh, eu coloquei ex nunca. O que é um efeito ex nunc? Efeito ex nunc é dali para frente. Daquele momento para frente. Vou dar uma dica aqui para vocês nunca mais esquecerem isso. Não sei se vocês já viram essa dica. Ex tunc, você começa com a letra T. T de testa. Quando você bate na testa, você faz o quê? Volta para trás. T de testa. Bateu na testa, voltou para trás. É isso que o efeito ex nunc faz. Ele volta. Ele volta para trás. Ele retroage. Tunc, testa. Bateu na testa, voltou para trás. Efeito retroativo. Ex nunc com N. Lembra de nuca. Lembra de nuca. Bateu na nuca, foi para frente. Bateu na nuca, foi para frente. É dali para frente. É daquele instante para frente. Não volta, não retroage. Beleza? Então, show de bola. Efeito ex tunc com T, T de testa, bateu na testa, você voltou para trás. Efeito retroativo. Ex nunc, N de nuca, bateu na nuca, foi para frente, dali para frente. Não retroage. As normas processuais, elas têm efeito ex nunc. Elas se aplicam imediatamente e elas se aplicam dali para frente. Beleza? Show de bola. Lembrando, os atos jurídicos que já aconteceram, eles ficam preservados, tá? Até porque ato jurídico perfeito não pode ser prejudicado. E se tiver acontecido ou no processo tiver ocorrido coisa julgada, permanece a coisa julgada. Lembrando, a lei não poderá prejudicar o ato jurídico perfeito, ou seja, aqueles atos que já se consumaram, a coisa julgada ou o direito adquirido. E coisa julgada, gente, vocês já ouviram falar o que é coisa julgada? Nós vamos trabalhar hoje.
O que é coisa julgada ou decisão transitada em julgado? Vocês já ouviram falar? O que é uma coisa julgada? O que significa falar que no processo se fez coisa julgada? Ou aquela decisão transitou em julgado? Justamente, aquilo que não cabe mais recurso. Coisa julgada significa decisão judicial que não cabe mais recurso. Decisão irrecorrível. Beleza? Show de bola. E a última coisa que eu queria falar para vocês. Gente, o novo Código de Processo Civil e as normas processuais contidas nele, elas são tão importantes que o novo Código de Processo Civil ele tem um caráter supletivo ou até mesmo subsidiário. O novo Código de Processo Civil ele tem um caráter supletivo ou subsidiário. Como assim? Na falta de alguma norma específica para determinada situação, se determinadas leis não tiverem o comando, se determinadas leis não tiverem a orientação, tá? Não tiverem a orientação necessária para tratar daquele determinado assunto, ou seja, se em determinadas leis faltarem normas, tá, que regulem determinados processos, sejam processos eleitorais, sejam processos trabalhistas, sejam processos administrativos, nesse caso aplica-se subsidiariamente o novo Código de Processo Civil. Aplica-se supletivamente o Código de Processo Civil. Isso está aqui no artigo 15, tá? Que fala, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, ou seja, leis mais específicas, tá? Se faltar algum tipo de norma, se faltar algum dispositivo para regular processo eleitoral, processo trabalhista, processo administrativo, aplica o Código de Processo Civil subsidiariamente. Aplica-se o Código de Processo Civil supletivamente. Ou seja, o Código de Processo Civil, imagina um carro, ele sempre vai ser o step. Se faltar um pneu, você vai usar o outro. Ou seja, se faltar alguma norma, você vai usar sempre o Código de Processo Civil. Isso acontece muito, principalmente em direito processual do trabalho, tá? Quando no processo do trabalho falta alguma norma que discipline determinada matéria, o que faz? Pega emprestado a norma do Código de Processo Civil. Usa emprestado a norma processual civil de forma supletiva, de forma subsidiária. Beleza? Então, havendo falta de algum tipo de norma que regule, tá? Que venha dispor sobre determinada matéria nos processos eleitorais, administrativos, trabalhistas, vai se aplicar subsidiariamente e supletivamente o Código de Processo Civil. Ele serve como step aí dos outros códigos processuais, beleza? Até porque ele que estabelece as regras gerais, né, gente? Bacana. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui a nossa matéria. Nós vamos começar a ver hoje, nós vamos estudar sobre jurisdição, tá? Hoje nós vamos começar o estudo da jurisdição. Até falo para vocês aí, a gente, como fala, já tem material, atividade pré-aula lá pra gente, tá? Eu não tô podendo mais postar material complementar, né? Tô tendo que condensar em atividade pré-aula, né? Porque foi a orientação pra gente lá da direção. E já tem atividade pós-aula aí pra vocês, beleza? Vamos lá, gente. Vamos falar sobre jurisdição. No feriado, eu pedi pra vocês... postei lá uma atividade, né? Vamos colocar aqui. Postei uma atividade para que vocês me falassem algumas coisas sobre jurisdição. Quem fez a atividade, ou mesmo quem não fez, pode me falar o que significa jurisdição? Ou o que seria jurisdição, no seu entender? Professora, eu respondi lá e eu não lembro em que palavras que eu respondi, mas é o poder a órgão ou alguma pessoa de fazer valer o direito.
Show de bola. Né? Isso mesmo, Ju, isso mesmo, obrigado. É isso mesmo que a Ju falou. Quando a gente fala de jurisdição, eu queria fazer um contexto aqui pra gente, para isso ficar mais fácil, para ficar mais claro. Lembra quando a gente estudou aquelas formas de solução de conflitos? Não sei se vocês lembram, a gente estudou a autotutela, quando a pessoa fazia uso da própria força para tentar solucionar aquele conflito. A gente estudou a autocomposição, que a gente falou da mediação e da conciliação, né? Quando as partes buscavam resolver entre si o conflito, né? Muitas vezes elas até pediam, né, ajuda, né, para um terceiro, né, para um conciliador ou para um mediador, mas eram as partes resolvendo entre elas. E a última forma de solução de conflitos que a gente falou, e eu até coloquei, até falei para você, gente, essa forma de solução de conflitos a gente vai ver mais para frente, que foi a heterocomposição. O que é a heterocomposição? Deixa eu só explicar o contexto. A heterocomposição é uma forma de solução de conflitos em que as partes, como elas não conseguem resolver aquele conflito, elas dão aquele poder ao Estado para que o Estado possa resolver aquele conflito, para que o Estado possa solucionar aquela lide. Enquanto na autocomposição as partes que resolvem os conflitos, na heterocomposição é um terceiro que busca solucionar aquele conflito. É um terceiro que busca resolver aquela questão. E no caso da jurisdição, que é uma forma de heterocomposição, as partes, elas atribuem esse poder de resolver uma decisão ou atribuem esse poder de solucionar uma demanda, elas atribuem esse papel ao Estado. As partes, elas abrem mão do seu poder, elas renunciam ao seu poder de solucionar a lide e oferecem, atribuem esse poder ao Estado. E o Estado, em substituição das partes, e o Estado substituindo as partes, ele busca solucionar a lide, ele busca solucionar essa questão aplicando o que a Ju falou, aplicando o direito ao caso concreto, aplicando as normas ao caso concreto. Então a gente poderia falar que a jurisdição representa, ou a jurisdição significa o poder do Estado, o poder estatal de aplicar o direito ao caso concreto. Um conceito, então, seria: jurisdição significa ou, né, representa o poder estatal, né, o poder do Estado de aplicar o direito ao caso concreto. Lembrando que o poder inicialmente era das partes e as partes abriram mão, as partes renunciaram e as partes entregam para um terceiro. As partes entregam esse poder para um terceiro. E no caso, esse poder fica sendo do Estado. Ou seja, a jurisdição é a atividade estatal solucionando uma lide. É a atividade do Estado resolvendo um litígio, solucionando um conflito de interesses. Percebam então que a atividade estatal, ela não é originária. A atividade estatal, nesse caso da jurisdição, ela é substitutiva à vontade das partes. Significa dizer que a atividade estatal ela é substitutiva à vontade das partes. Ou seja, o Estado ele substitui as partes na solução do conflito. Beleza. Agora traduzindo e deixando mais claro aqui. O Estado, ele é o titular então, perdão, não titular, né? Ele é o substituto do poder de solucionar o conflito.
de solucionar a lide. Mas o Estado, ele resolveria esse conflito através de quem? Através de qual poder? E aí a gente percebe que a jurisdição, ela seria exercida pelo Estado através do poder judiciário. O poder judiciário é aquele poder que representa o Estado na solução de um conflito. Percebam, gente, o poder, ele se divide em 3 funções. Ou, o poder se subdivide em poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo é aquele poder responsável por criar as leis. É aquele poder responsável por elaborar as leis e realizar a fiscalização. O poder executivo é aquele poder responsável por administrar o bem público, por realizar a administração pública. Já o poder judiciário é aquele poder que tem como responsabilidade e tem como função a prestação da atividade jurisdicional. Tem como função o exercício da atividade jurisdicional. E o que significa atividade jurisdicional? O que significa jurisdição? Significa justamente a possibilidade, a capacidade, o poder que se tem de aplicar o direito ao caso concreto, de aplicar a norma ao caso concreto. O Miguel Reale, que é um doutrinador muito famoso, é um doutrinador clássico, tem até um livro muito famoso, que é a Teoria Tridimensional do Direito. Ele fala justamente sobre isso e ele dá uma expressão que ela pode ser usada pela gente, que é a expressão chamada subsunção, tá? Subsunção, vou até anotar aqui. Subsunção. Subsunção. E na teoria tridimensional dele do direito, e chama tridimensional porque ele divide em três dimensões. Ele faz um triângulo, num ponto fica a lei, no outro ponto fica o direito e no outro ponto fica o caso concreto. O que é a subsunção então, gente? É o poder de se aplicar a lei ao caso concreto. É o poder de aplicar o direito ao caso concreto. É o poder de aplicar uma norma a uma situação de conflito de interesses. E percebam, quem tem esse poder, ou quem exerce isso, é o poder judiciário. O que um juiz faz, gente? O que um juiz faz? Ele julga o processo. Óbvio, ele tem o entendimento dele, a convicção dele? Tem. Mas ele tem que sempre se basear e tem que ser sempre amparado pela lei. Um juiz, ele tem que sempre se pautar pelo que estabelece a lei. É por isso que um juiz, quando ele vai dar uma decisão, não sei quem já viu decisão de juiz, seja uma interlocutória, seja uma sentença, o juiz fundamenta na lei. O juiz utiliza dispositivos da lei para fundamentar aquela decisão. O que ele está fazendo então? Ele está pegando o que a lei diz, ele está pegando o que a norma diz, ele está pegando o que o direito diz e está aplicando ao caso concreto. Isso serve para diversas áreas. O juiz, quando ele, por exemplo, vai julgar um roubo, ele tem que usar o quê? Qual artigo? Ele tem que usar o artigo 157 do CPP naquele caso. O juiz, quando ele vai julgar um estupro, ele vai ter que utilizar o artigo 213, se for de vulnerável 217, no caso concreto. O juiz, se ele for, por exemplo, regular, ele for tratar de um caso que envolve criança e adolescente, ele vai usar o ECA. Ele vai usar o 8.069. Se o juiz ele for usar um caso de direito do consumidor, ele vai ter que utilizar o CDC. Vai ter que utilizar o que? É 8.078. Ou seja, o juiz ele está no exercício da função jurisdicional dele. Ele está no exercício da atividade jurisdicional dele. Ele está pegando a norma, ele está pegando o direito, e aí, percebam, ele está pegando a parte material
e tá aplicando ao caso concreto. É por isso, e até queria que vocês compreendessem, é por isso que vocês estudam direito penal primeiro, para depois estudar direito processo penal. É por isso que vocês estudam direito civil primeiro, para depois estudar processo civil. Porque vocês precisam saber o direito. Vocês precisam saber a matéria, para depois você saber aplicar ela. Para depois você saber utilizar aquela matéria e utilizar aquele conteúdo. E o juiz, ele faz isso. Ele pega o direito, ele pega a parte material e aplica ao caso concreto através de um processo. Beleza? Então, em relação a isso, ficou claro, gente? Até eu falo porque é importante saber essa diferenciação entre direito material, direito processual, jurisdição. É importante esses conceitos aí para que vocês possam, para que a gente possa desenvolver a nossa matéria. Beleza? Então, bacana. Dito isso e falando sobre atividade jurisdicional, é preciso que a gente dê algumas características da jurisdição. É preciso que a gente dê algumas características que a jurisdição tem. E nós vamos falar delas agora. Vamos falar sobre as características da jurisdição. A primeira característica da jurisdição, e a gente até já falou isso num princípio anterior, a característica da jurisdição é a inércia. A jurisdição, ela é inerte. Isso está aqui no artigo 2º, tá? A jurisdição, ela é inerte. Uma característica da jurisdição é a inércia. E a gente já explicou isso, mas é importante a gente ressaltar. O que significa falar que a jurisdição é inerte? Significa falar que a jurisdição, ela é parada. E ela fica parada. Significa dizer que a jurisdição, ela tem que ser provocada. Significa dizer que se alguém tiver interesse de buscar o poder judiciário, tem que bater na porta do poder judiciário. Tem que entrar com um processo no poder judiciário. O poder judiciário, ele não vai se movimentar sozinho. O poder judiciário, ele não vai entrar com processo de ofício. Ou seja, o juiz, ele não vai entrar com processo para você. Não, o juiz, ele tá lá te esperando. Você que tem que provocar o juiz. E a partir da sua provocação ao juiz, o processo vai seguir o chamado impulso oficial. Vai seguir, né, a dinâmica processual, ou seja, o processo vai ser despachado, vai haver citação, vai haver audiência, ou seja, o processo vai se desenvolver. Isso está presente aqui no artigo 2º, gente. O que o artigo 2º diz? O processo começa por iniciativa da parte. O processo, ele não começa pelo poder judiciário, ele não começa pelo juiz de ofício. Não, o processo para ele começar tem que ser por iniciativa da parte. A parte que tem que provocar o juiz, a parte que tem que provocar o judiciário. Agora, a partir do momento que a parte provoca o juiz e provoca o judiciário, aí o processo vai se desenvolver por impulso oficial. Aí o processo vai se desenvolver oficialmente pelos meios que o judiciário tem, através dos serventuários da justiça. Por exemplo, vou até dar um exemplo aqui. Ju, lá com o Dr. Decildo, qual que é a sua função específica lá? Assistente, basicamente. Assistente, basicamente, né? Então, beleza. A Ju trabalha de assistente de um juiz. Seguinte, gente, quando o processo vai lá pro juiz, o que a Ju vai fazer? A Ju vai analisar o processo. A Ju vai trabalhar dentro do processo. Ela vai ver se dá para aplicar o direito ao caso concreto. E o doutor Decildo, depois, ele vai analisar, né, o que a Ju fez, vai dar a decisão dele, vai assinar. Ou seja, o processo ele está sendo impulsionado. O processo ele está sendo desenvolvido. Por quem? Pelos de dentro, pelos serventuários, pelos servidores do judiciário. Então tem o escrivão, tem o escrevente, tem o técnico judiciário, tem o analista, tem a pessoa que é assistente, que trabalha igual a Ju lá. Ou seja, o processo vai sendo impulsionado. Vai tendo atos que vão desenvolvendo o processo. Beleza?
Existem exceções? Existem exceções, nós falamos dela, mas como regra geral, o processo ele começa por iniciativa da parte. Vamos lá. Outra característica aqui da jurisdição é a substitutividade. Outra característica aqui da jurisdição é a substitutividade ou substituição. A jurisdição, gente, ela é substitutiva. E ela é substitutiva pelo que a gente falou. O poder originário para solucionar o conflito e para solucionar a lide não era do Estado, não era do Poder Judiciário. A gente sabe que houve até uma evolução em relação a isso. Antes as partes resolviam por força própria, depois as partes foram resolvendo entre si. Até chegar no ponto que as partes abriram mão do poder de solucionar o conflito. Até chegar no ponto que as partes elas renunciaram o poder de solucionar a lide e entregaram para o Estado, reconhecendo, olha, você tem capacidade de solucionar esse conflito. Você tem capacidade de aplicar a lei ao caso concreto. O Estado, ele substituiu as partes. O Estado, ele só passou a exercer a jurisdição quando as partes não quiseram mais. O Estado, ele só passou a exercer a jurisdição quando as partes abriram mão. Basicamente, o que o Estado fez? O Estado, ele substituiu as partes no direito delas de solucionar o conflito. Por isso que a jurisdição ela é substitutiva, ela não é originária. A jurisdição é substitutiva porque foi o judiciário que passou a substituir as partes e aplicando o direito ao caso concreto. Beleza. Outra característica da jurisdição não é muito bem uma característica, né? Seria mais um objetivo da jurisdição, seria mais um escopo da jurisdição. Mas uma característica, né, da jurisdição seria justamente a solução de conflitos, seria a solução de lide. A jurisdição ela tem como característica a solução de lides. A jurisdição ela vai apresentar essa característica de solucionar lides. E aí eu queria perguntar justamente para vocês. Quando a gente fala de lide, eu queria que vocês tivessem a ideia, vamos dar o conceito do Carnelucci, né, que é o mais clássico, que lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Quem estiver anotando, queria que anotasse esse conceito do Carnelucci, porque ele é fundamental. Lide significa conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Como assim, Léo? Conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Quando a gente fala em lide, gente, a gente está falando em desacordo. A gente está falando de desavença. A gente está falando de problema. A gente está falando de dissídio. A gente está falando de conflito. E tudo isso envolve o que? Interesses. Qualificado por uma pretensão resistida. Lide acontece quando duas partes elas não conseguem um acordo entre elas. E a gente pode até colocar aqui, né? Até mesmo acordo extrajudicial. Lide acontece quando duas partes contrárias, obviamente, elas não se entendem e elas não conseguem um acordo entre elas. Acontece de uma ter uma pretensão e outra ter uma pretensão. E uma parte resiste à pretensão contrária. Uma parte não aceita a demanda contrária. Uma parte não aceita o que a outra parte alega ter. Então vamos colocar aqui. Imagina que num divórcio litigioso. Imagina que uma mulher quer separar do marido. A mulher fala, eu quero me separar de você. Só que o marido, gente, apaixonado na mulher, apaixonado. O marido, assim, ele, meu Deus, ele assim, a mulher é a rainha dele. A mulher fala que quer se separar. O que o marido faz? Não, não vai, não. Por favor, não vai, não vai. Não consigo viver sem você, não consigo. E a mulher tá lá, o Fernando,
eu quero me separar, não aguento mais você. Não, por favor, não vai não, não vai não. Não dou conta de ficar sem você. O que o marido tá fazendo, gente? O cara tá fazendo o quê? O cara tá resistindo, certo? O cara tá resistindo. A mulher, ela vai ter que optar, então, pelo meio litigioso de separação. Pelo litigioso do divórcio. Por quê? Porque ela quer separar e o cara não quer. O cara tá se opondo à vontade da mulher. Ou imagina uma situação de contrato. Imagina uma situação de contrato. Imagina que você fez um contrato com a Claro. Quase ninguém tem, né, gente? Quase ninguém nunca passou por isso. Imagina que você tem contrato com a Claro. E a Claro te ofereceu um plano seguinte. Olha, R$ 29,90 por mês. À vontade. Ligação à vontade, WhatsApp à vontade, internet à vontade. Passa 2 meses, eles começam a cobrar 50 pra você. Começa a cobrar 50. E sem internet e sem WhatsApp. O que você faz? Quero cancelar meu contrato. Aí você entra em juízo, entra com processo para quê? Cancelar o seu contrato. O que a Claro faz? Não cancela não cancela não. Aí você fala que quer cancelar e a Claro não quer cancelar de jeito nenhum. Ela fala, não, eu volto para aquele preço de R$30. Aí ela começa a dar o migué, né? Aí ela começa a dar o migué. O que você faz? Você quer cancelar o contrato, você contratante, e a contratada não quer. Nesse caso tem o quê? Tem um litígio. Tem um problema. Tem um conflito de interesses. Qualificado por quê? Uma pretensão resistida. A Claro está resistindo à sua pretensão, o marido está resistindo à pretensão da mulher. Nesse caso, como não dá para resolver numa boa, como não dá para resolver extrajudicial, só através do quê? Só através do judiciário. Tem que entrar com um processo. E o judiciário ele vai buscar o quê? Justamente solucionar esse conflito. O judiciário vai buscar o quê? Solucionar esse problema. E o judiciário ele tem justamente essa característica, tá, gente? Solução de lides. Solução de lides. Vamos lá. Vamos para outra característica aqui da jurisdição. Outra característica da jurisdição é a chamada definitividade. Outra característica da jurisdição é a definitividade. Característica do que é definitivo. Qual que é essa característica? O que significa essa característica? Significa que a jurisdição ela é acobertada ou ela é fundamentada, o produto da atividade jurisdicional, pela coisa julgada das autoridades. O produto da atividade jurisdicional, ou seja, o produto de dizer o direito ao caso concreto, é baseado, é fundamentado, é acobertado pela coisa julgada emanada das autoridades. Como assim? Quando uma pessoa entra com um processo no judiciário, esse processo vai chegar ao seu final. Quando uma pessoa entra com um processo no judiciário, esse processo ele vai ter um fim. Ele vai terminar. E ele vai terminar como? Através da coisa julgada. As autoridades, e a gente vai estudar mais pra frente, né, que são os juízes que julgam os processos, eles têm essa característica de definitividade. Obviamente, um juiz de primeiro grau, a decisão dele vai poder ser recorrível. Mas vai chegar num ponto que não dá para se recorrer de uma decisão. Quando então esse processo chega a uma fase em que não cabe mais recurso, quando um processo chega numa fase ou num aspecto em que não se admite mais recurso, significa falar que aquela decisão se tornou definitiva. Significa falar que aquela decisão se tornou permanente. Significa falar que aquela decisão ela fez coisa julgada. Beleza? Então, uma das características da jurisdição é justamente que o produto dela, ao final, faz coisa julgada. E ele é feito, obviamente, pelas autoridades competentes, no caso, pelos juízes. Vamos lá.
Outra característica da jurisdição que nós temos é a investidura. Outra característica que nós temos é a investidura. Como assim investidura, gente? O órgão que vai exercer a jurisdição, ou o órgão jurisdicional, ele deve estar imbuído, ele deve estar instituído, ele deve estar investido de poder para dar aquela decisão. Ou deve estar revestido de poder para exercer a sua função. Então, o que significa falar de investidura? O que é essa característica de investidura? Significa que o órgão jurisdicional, o órgão do Poder Judiciário que exerce a jurisdição, ele precisa estar investido de poder. E aí parece aquela coisa de super-herói, né? Parece até negócio de Vingadores, né? Ele precisa estar investido de poder. Aí abre uma capa aqui, né? Mas o órgão jurisdicional, ele precisa estar investido de poder para exercer a sua função. O órgão jurisdicional, ele precisa estar investido de capacidade para exercer essa função. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já ouviu aquela expressão, vou até anotar aqui, juiz togado? Já ouviu essa expressão aqui, juiz togado? Alguém já ouviu essa expressão, juiz togado? Fala, o juiz togado. Essa expressão juiz togado significa juiz investido, tá? Juiz togado significa juiz investido. Juiz togado é o juiz investido de poder, é o juiz investido de atribuições que permitam que ele exerçam, tá, aquela função. Um símbolo disso, ou até um símbolo, né, que é até utilizado muito. Já viu o juiz com aquela toga? Já viu o juiz quando ele tá vestido com aquela toga? Sabe quando ele tá com aquela roupa e ele tá com aquele chapéuzinho? Sabe quando o juiz está vestido com a toga, né? Com a roupa dele mesmo, de magistrado, formalzinha? Por que fala que é toga? Porque quando fala que o juiz ele tá com toga, significa que ele é o juiz competente. Significa falar que é o juiz com poder. Significa que é falar que o juiz que tem condições de exercer aquela função. Por isso que a toga representa o investimento do juiz naquela função. Por isso que se fala toga e aí se fala juiz togado. Ou seja, utiliza essa palavra toga para utilizar, né, ou para remeter à expressão juiz togado. Para ser o juiz investido, o juiz competente, o juiz que tem poder para dar aquela decisão. Então, gente, o juiz, ele precisa ser togado. Todo juiz, ele precisa ser togado. O juiz, ele precisa ser togado, o tribunal precisa ser togado. Ou seja, eles precisam ter investidos sobre ele poder, capacidade, atribuição para exercer aquela função. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de mais uma característica da jurisdição. Outra característica da jurisdição que nós temos é a imperatividade. Outra característica que nós temos da jurisdição é a imperatividade. O que significa imperatividade? Significa que o Estado juiz, tá? O Estado representado pela figura do juiz, ele tem poder de fazer imperar as suas decisões. Ele tem poder de fazer com que as suas decisões sejam cumpridas, até mesmo através de força. Então a imperatividade significa que o juiz, o Estado juiz, pode fazer ou pode determinar com que as suas decisões sejam cumpridas obrigatoriamente. Exemplo, penhora de carro. Penhora de carro. Ou força policial para levar uma testemunha para depor. Ou seja, o Estado juiz, ele tem condições, ele tem poder suficiente para fazer imperar as suas decisões, para impor as suas decisões, para que as suas decisões sejam cumpridas, tá? De maneira obrigatória. De maneira obrigatória. Próxima característica aqui da jurisdição é a chamada inafastabilidade.
ou indeclinabilidade. É a mesma coisa. Inafastabilidade, indeclinabilidade. É a mesma coisa, ou significa a mesma coisa. O que significa essa indeclinabilidade? Ou o que significa essa inafastabilidade? Significa que uma... Eu vou perguntar primeiro, tá, gente? Imagina que vai um processo de crime, né? Uma denúncia do MP por crime de estelionato. E aí chega em Goianésia pro doutor Decildo julgar. Doutor Decildo pode falar assim: não quero não. Não vou julgar não. Ah, não, esse daí eu não quero não. Estelionato? Mexo com estelionato não. Mexo com estelionato não, só mexo com crime sexual. Esse daí eu não vou pegar não. Pode, gente, o juiz pode se recusar a julgar? O juiz pode se recusar a exercer jurisdição? Não, não pode. Um juiz, ele não pode se recusar a exercer a jurisdição. Um juiz, ele não pode se afastar do processo. E aí, quando eu falo afastar, eu não estou falando nas situações em que o juiz é impedido ou que o juiz é suspeito, tá? O juiz, quando ele se considera suspeito ou quando ele se considera impedido, ele pode se declarar e sair do processo. Eu não estou falando nesse sentido. Inafastabilidade significa que o juiz ele não pode se recusar a julgar. Significa que um juiz ele não pode se recusar a exercer a jurisdição. Significa que o juiz ele não pode abrir mão, de exercer a jurisdição, de aplicar o direito ao caso concreto. Ele não pode se afastar da jurisdição. Ele não pode declinar da jurisdição. Ele não pode, olha, não quero, passa para outro. Não quer. Isso não pode acontecer. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Pode ser levado qualquer coisa ao Poder Judiciário. E o juiz não pode se afastar ou não pode declinar, não pode abrir mão do exercício jurisdicional. Esse princípio, a gente até viu, né, que significa princípio da inafastabilidade da jurisdição. Significa justamente isso, gente, que o juiz ele não pode abrir mão de julgar. O juiz ele não pode se recusar a julgar. Por quê? Porque ele está investido. E outra coisa, o juiz ele não pode se eximir de julgar, mesmo na ausência da lei. Deixa eu colocar aqui o artigo 140 aqui, ó. Rapidão. Olha aqui, ó, gente. O juiz não se exime de decidir sob alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. O juiz não se exime de decidir sob alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Significa que mesmo que exista lacunas na lei, mesmo que exista brechas na lei, o juiz ele não pode se recusar a julgar. O juiz ele não pode se eximir de julgamento nos casos que a lei é omissa ou nos casos que a lei é falha. Isso até queria anotar aqui para vocês que é algo bastante importante, que chega a ser um subprincípio, né? É uma expressão francesa, fala que vedação ao non-liquid. Vedação ao non-liquid, tá? Desse jeito que eu escrevi. Vedação ao non-liquid. O que significa vedação ao non-liquid? Significa justamente isso.
vedação ao vedação ao não julgamento, vedação ao não julgamento, ou vedação à não jurisdição. Um juiz, ele não pode se eximir da obrigação de exercer jurisdição. E a vedação ao non liquid é justamente isso. O juiz não se eximirá de julgar mesmo nos casos que a lei for omissa. Aí você pode perguntar, pô, Léo, mas como que o juiz julga se a lei for omissa? Aí o juiz pode se valer de analogia, o juiz pode se valer de princípios gerais de direito e o juiz pode se valer de costumes. Quando a lei é omissa, o juiz ele pode se utilizar da analogia, ou seja, utilizar um caso semelhante, pode se basear nos costumes e pode se basear nos princípios gerais do direito. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar agora da última característica da jurisdição. A última característica da jurisdição é a indelegabilidade. Indelegabilidade. Essa indelegabilidade, ela decorre um pouco, né, da inafastabilidade. Significa que o órgão jurisdicional ele não poderá delegar, tá? Ele não poderá delegar ou transferir o seu poder para outro. Significa falar que um juiz ou um órgão jurisdicional não pode transferir o seu poder para outro, não pode delegar o seu poder para outro. Por exemplo, por que existem juízes de varas específicas? Tem um juiz da vara de família, tem um juiz da vara criminal, tem um juiz da vara de falências. Por quê? Porque cada juiz tem um poder específico e tem uma competência específica. Um juiz ele não pode ficar transferindo o seu poder para outro. Um juiz não pode ficar delegando o seu poder para outro. Não. Cada juiz tem um poder específico e esse poder não pode ser delegado. Por exemplo, chega um processo para um juiz. O juiz não pode chegar, ou não, passa para o juiz tal. Aí chega um processo para ele, não, passa para o fulano de tal. Não, o juiz ele não pode delegar o seu poder, ele não pode delegar a sua jurisdição. Justamente porque ele está investido daquela jurisdição naquelas situações ou naquelas matérias específicas. Então o juiz ele não pode usurpar do seu poder, ele não pode transferir o seu poder, não pode delegar o seu poder. Beleza? Vamos lá. Vamos falar aqui, gente, já caminhando para o encerramento, vamos falar sobre os poderes da jurisdição. Vamos falar sobre os poderes que existem dentro da jurisdição, sobre os poderes que existem dentro da atividade jurisdicional. E aí, quando a gente fala de poder jurisdicional, gente, estou falando de poder judiciário, tá? Estou falando de poder judiciário. O poder judiciário, gente, no exercício das atividades, ele tem alguns poderes, ou ele tem algumas atribuições. Tá? O poder judiciário tem alguns poderes, tem algumas atribuições específicas. O primeiro poder que a jurisdição tem é o poder de polícia, tá? É o chamado poder de polícia. E aí eu queria fazer uma diferenciação com vocês, que é diferente falar poder de polícia com E e poder da polícia. Quando a gente fala poder da polícia, a gente está falando o poder das polícias, dos órgãos de segurança pública. Da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e dos agentes penitenciários, Polícia Penal, né, agora. Esse é o poder da polícia. Agora, existe o chamado poder de polícia. É o poder de polícia. O que é o poder de polícia? É o poder inerente à capacidade de fiscalização da regularidade da relação processual. Poder de polícia é o poder inerente ou o poder que diz respeito à capacidade de fiscalização da regularidade da relação processual. É a capacidade que os órgãos do Poder Judiciário têm de fiscalizar o processo e para ver se a relação processual ela está adequada, se ela está correta. Por exemplo, imagina um processo que não tem a citação do réu. O
Pode um processo sem citação do réu, gente? Pode um processo sem citação do réu? Não, não pode. Por quê? Para formar, né, para formar a tríade, ou para se instituir, ou para se formalizar a relação jurídica, é necessário haver a citação do réu. É necessário que o réu seja citado. Se o réu não for citado, não tem relação jurídica. Então existe o poder de polícia, que é o poder justamente de realizar a fiscalização dessa regularidade da relação processual. Para se analisar se a relação processual ela tá ok. Outro poder que existe é o poder de documentação. Outro poder que tem é o poder de documentação. O que é o poder de documentação? Justamente se respeita à formação dos autos do processo e à prática dos atos processuais acontecerem sob né, a presidência do magistrado. Então, o poder de documentação é justamente a formação dos autos do processo. A gente sabe, vou até perguntar aqui para a Juju, quando você pega um processo lá do Dr. Decildo, tem ou não muito documento? Bastante, né? Então, o poder de documentação é a capacidade que existe de se formar os autos do processo. Quando a gente fala os autos processuais, é o corpo do processo, tá, gente? São as folhas do processo. E as partes, elas podem juntar, né? O que dentro do processo? Documentos. Então, ela junta os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço. Aí, se é um litígio envolvendo imóvel, junta a certidão do imóvel. Se é um litígio envolvendo contrato, junta o contrato. Ou seja, o Poder Judiciário e a jurisdição têm esse poder de documentação também, de ajudar na formação dos autos do processo e praticar atos processuais que ocorrem sob a presidência do magistrado. Outro poder aqui da jurisdição é justamente o poder de decisão. Tá? Outro poder aqui é o poder de decisão. Esse poder de decisão ele é inerente, ele é representado pelo magistrado, né? Que o magistrado ele tem a capacidade de proferir determinados atos que têm carga de provimento jurisdicional. Então o magistrado ele tem capacidade, ele tem poder para proferir atos de pronunciamento judicial. E aí a gente envolve aí as sentenças, envolvem aí os despachos, envolvem aí as decisões interlocutórias. O que são esses atos aí de pronunciamento judicial? São atos em que o juiz pronuncia, ou que o juiz de alguma forma dispõe a respeito de algo. Normalmente as sentenças são os atos finais, né, que dão final ao processo. As decisões interlocutórias são aquelas decisões que acontecem no meio do processo. E os despachos são aqueles atos de andamento processual. Então, na jurisdição existe o poder de decisão do juiz. O juiz tem poder de decidir, e esse poder de decisão através desses atos de pronunciamento judicial que eu falei. O último poder da jurisdição que nós temos é o poder de coerção. É o poder de coerção. O que é esse poder de coerção aí? Poder de coerção é o poder que o magistrado tem para determinar o cumprimento de seus pronunciamentos, mesmo que isso demande o uso da força ou restrição da liberdade. Então, poder de coerção envolve aquela chamada definitividade que a gente falou ali, né? Especificamente o poder de coerção é o poder que o magistrado tem de fazer cumprir as suas decisões, de fazer com que os seus pronunciamentos judiciais sejam cumpridos, até mesmo com o uso da força ou restrição de liberdades. Então, como eu falei, situação de penhora, né? Mandar penhorar bens da pessoa numa execução, mandar, né, a pessoa ir conduzida sob vara, né, sob oficial de justiça. Ou seja, o juiz ele pode fazer com que as suas decisões elas sejam cumpridas de diferentes maneiras, coagindo e usando da coerção do seu poder. Ou seja, o magistrado tem esse poder de fazer com que as suas decisões sejam impostas, fazer com que a sua decisão ela seja aplicada. Vamos lá. E
Essas são as 4, então, poderes da jurisdição. Poder de polícia, poder documental, poder de decisão e poder de coerção. Vamos falar aqui sobre as espécies de jurisdição, tá? Vamos falar aqui sobre as espécies de jurisdição. Em relação às espécies de jurisdição, a doutrina ela faz algumas classificações, tá? Em relação às espécies de jurisdição. A doutrina ela tem uma classificação variada em relação à jurisdição. Ela divide muito em relação às espécies. Então, por exemplo, em relação à justiça, ela divide em justiça comum, justiça especial. Dentro da justiça comum, ela divide em justiça civil, ela divide em justiça penal. Mas, enfim, a principal característica que nós vamos falar aqui hoje é a classificação das espécies de jurisdição. Nós vamos falar sobre como a jurisdição é classificada envolvendo ou não a lide. Ou seja, a classificação que nós vamos fazer da jurisdição e as espécies de jurisdição que nós vamos falar hoje diz respeito à existência ou não da lide. Diz respeito à existência ou não da lide. A gente falou que lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Beleza, e a gente falou que a atividade jurisdicional... ela atua justamente na solução dessas lides. Os processos surgem justamente na solução dessas lides. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que pode existir processo sem lide? Vocês acham que pode existir um processo sem lide? Vocês acham que pode existir um processo sem lide? Basicamente, nós estamos falando de um processo que não tenha conflito de interesses. Pode sim, Ju, pode sim. Um processo que tem lide é um processo que busca solucionar um conflito de interesse, certo? Já um processo sem lide é aquele em que não existe um conflito de interesses e o Estado juiz apenas vai realizar a administração pública dos interesses privados. Como que seria um processo sem lide? Em relação à existência ou não da lide, a gente vai fazer uma classificação, então, entre jurisdição. Existe a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. Existe a jurisdição voluntária, existe a jurisdição contenciosa. A jurisdição voluntária é aquela que não apresenta lide. Jurisdição voluntária é aquela que não apresenta lide, que não há resolução de conflito de interesses. O Estado juiz ele age apenas na administração pública dos interesses privados. Eu até pergunto para vocês, a Ju respondeu corretamente que pode existir processo sem lide. Pergunto, vocês conseguem me dar algum exemplo? Vocês conseguem me dar algum exemplo de processo sem lide? Professor, um processo de tempo, será? Seria? Não entendi, Ju, tá baixo. Um processo de inventário, por exemplo. Sim, justamente, é uma situação. É um exemplo que eu ia falar. Existe, por exemplo, gente, quando alguém morre, essas pessoas abrem, então, o inventário. Abrem não, né? Entram com um processo de inventário para requerer a herança, né? Para requerer a herança. E aí, só diferenciar para vocês, tá? E até tecnicamente aqui para você, Ju. Tem diferença entre arrolamento de bens e inventário. Inventário de bens é quando há menor, tá? Inventário de bens é quando há menor, ou também quando há algum tipo de litígio, tá? Quando alguém não concorda, quando os herdeiros, por exemplo, não concordam com a herança.
Quando não tem menores e não tem litígio, a gente fala em arrolamento de bens, tá? Em arrolamento de bens. Então, como a Ju falou, pode acontecer de uma pessoa falecer, os herdeiros requerem, então, a abertura do inventário e requerem, então, que a herança seja distribuída. Percebam, não tem nenhum tipo de lide aí, não tem nenhum conflito de interesse. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Outro exemplo, adoção. Adoção. A mãe ou o pai quer adotar um filho. Entra com processo de adoção. Tem lide aí? Tem algum conflito de interesse? Não. Vamos colocar aqui uma separação consensual. Uma separação consensual. Os dois resolvem se separar voluntariamente, sem nenhum tipo de problema. Separação consensual. Nada. Não tem nenhuma lide. Uma homologação de acordo. Uma homologação de acordo. Qual lide que tem aí? Nenhuma. Ou seja, existem vários processos que não têm lide, que não têm conflito de interesses. E aí eu queria que a gente diferenciasse e fizesse a diferenciação entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. Na jurisdição voluntária não há conflito de interesses para ser solucionado. Ou seja, ausência de lide, não há lide. Na jurisdição contenciosa, existe lide para ser resolvida pelo juiz. Na jurisdição voluntária, acontece a administração pública dos interesses privados. Na jurisdição voluntária, existe a administração pública dos interesses privados. Já na jurisdição contenciosa, existe a solução de conflito de interesses. Na jurisdição contenciosa, existe a solução de conflito de interesses. Na jurisdição voluntária, não existem partes, existem requerentes ou interessados. Na jurisdição voluntária não existe parte, não existe autor e réu. Como é que vai ter autor e réu se não tem lide? Existe requerente ou interessado. Requerente ou interessado. Na jurisdição contenciosa existe partes, existe autor e réu. Existe autor e réu. Na jurisdição voluntária, a sentença ela é meramente homologatória. Na jurisdição voluntária, a sentença é meramente homologatória. Já na jurisdição contenciosa, é uma sentença de mérito. Já na jurisdição contenciosa, há uma sentença de mérito. Na jurisdição voluntária, para terminar, quando acontece o trânsito em julgado, não é cabível a ação rescisória. Não é cabível a ação rescisória. É cabível ação anulatória. Contra o trânsito em julgado, na jurisdição voluntária, não cabe ação rescisória, somente ação anulatória. Na jurisdição contenciosa, quando acontece o trânsito em julgado ou contra o trânsito em julgado, há ação rescisória. Há ação rescisória. Beleza, gente? Tranquilo? Beleza? Gente, então é isso aí. A gente termina a nossa aula de hoje aqui. Espero que vocês possam ter entendido. Espero que possa ter agregado aí para vocês de alguma forma. E tamo junto, tá bom? Ótima semana aí para vocês. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Jesus possa continuar manifestando o amor, a graça, a misericórdia dele aí em relação às vidas de vocês, vida da família de vocês. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima aula. Tá bom? Gente, valeu demais. Fica com Deus. Deus abençoe. Abraço.